Com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Você está feliz com Jesus? Queremos motivá-lo, incentivá-lo. Nesse próximo final de semana temos o Retiro da Família, onde a motivação é que toda a família, os filhos, possam estar participando. Vamos ter programações específicas de um tempo na presença, em assentarmos e recebemos da parte de Deus e ouvimos a palavra de Deus, tempo de lazer, tempo de comunhão, de relacionamento, um espaço especial para receber você. Esse texto que foi lido agora, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Eu quero declarar, se você tem o desejo de estar presente nesse retiro, mas em função do contexto financeiro, às vezes 5 pessoas, 4 pessoas na família, isso acaba pesando. Porque nós temos todas as refeições, café da manhã, almoço e janta, e são 2 pernoites. São 2 pernoites. É como se fosse pagar um hotel para toda a sua família. Nós queremos motivá-los, nós queremos incentivá-lo, que isso não seja motivo para você não se inscrever. Venha conversar conosco, e nós queremos motivá-lo a participar desse tempo maravilhoso. No próximo final de semana nós não teremos o culto de curas e milagres no sábado e não teremos o culto pela manhã no próximo domingo, ok? Nós não vamos ter o culto pela manhã no próximo domingo, vamos ter o culto à tarde às 18 horas, pois nós estaremos em retiro, estaremos ali nesse tempo ali sendo ministrados. O pastor André Camargo, da Comunhão Cristã em Blumenau, estará conosco. Ele, a Sheila e as crianças são pastores que têm caminhado conosco já há muitos anos, e Deus tem usado eles ali no ministério com juniores e adolescentes ali em Blumenau e no ministério da palavra também, e vai ser um tempo assim muito especial também de recebermos essa família e sermos ministrados por aquilo que Deus tem depositado no coração deles. Novamente, nós queremos motivá-los, incentivá-los a participarem desse tempo especial de comunhão, de relacionamento como igreja, amém? Vamos ficar em pé uma vez mais, por gentileza. Mais uma vez queremos agradecer a presença do Dr. Eli, é filho do pastor Graça, lá de Angola. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. As irmãs também que o acompanham, sejam bem-vindas. Que juntos em Cristo estamos aí servindo ao Senhor ao redor do mundo. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Vamos adorar o Senhor com um cântico e em seguida estaremos ouvindo a palavra de Deus. Cada gesto na cruz, amor. Cada corte em seu corpo, amor. Cada gota de sangue, amor. Jesus. Cada prego cravado, amor. Cada açoite em seus ombros, amor. Cada espinho em sua face, amor. Jesus. Acredito na cruz que se ergueu. Acredito no sangue que verteu. Acredito em ti. Acredito em ti, Jesus.
cuspindo em sua face, amor, Jesus. Eu acredito na cruz que segueu, acredito no sangue que verteu, acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Eu acredito, acredito que o preço foi pago, acredito no amor derramado, acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Tudo pago está, aleluia, o amor venceu. Tudo pago está, aleluia, o amor venceu. Tudo pago está, aleluia, 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 o amor venceu, o amor venceu. Tudo pago está, aleluia, o amor venceu. Acredito na cruz que segueu, acredito no sangue que verteu, acredito em ti, acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode aplaudir a Jesus. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Queremos declarar, Senhor, de todo o nosso coração: nós amamos o Senhor. É prazeroso, é gostoso, é com alegria que nós nos reunimos para oferecer ao Senhor esse momento, como gesto de carinho, como gesto de gratidão, como gesto de amor. Nós amamos o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nos relacionarmos contigo de uma maneira próxima, de uma maneira íntima. O Senhor sonda e conhece os nossos corações e sabe a veracidade, Senhor, dessa atitude. Não estamos aqui simplesmente passando um tempo, estamos aqui porque amamos o Senhor e oferecemos, Senhor, esse tempo ao Senhor como gesto de gratidão, como gesto de louvor, como gesto de adoração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar, por gentileza. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 16, a partir do versículo 12. A partir do versículo 12. Estamos estudando sobre a família de Jacó, especificamente também sobre a vida de José e toda a sua família. Semana passada nós ministramos sobre o sangue do seu sangue, sangue do nosso sangue, e desafiamos em declarações feitas e realizadas sobre a nossa parentela, sobre a nossa família. E com certeza essa semana tivemos alguns testemunhos muito bonitos, já de uma ação sobrenatural de Deus nos nossos parentes, na nossa família, de livramento, de libertação, de cura, de salvação. E nós louvamos a Deus
porque nós cremos, por isso nós falamos. Nós cremos, por isso nós declaramos. Enquanto eu estarei narrando esse texto de Gênesis capítulo 37, você vai poder acompanhar as imagens e ouvir o texto. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou estar narrando e as imagens vão estar aparecendo ali, ok? Então, Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá, acompanhá-los. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Não conseguiu? Vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegassem planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Pode pôr o som agora. Eram loucos. Não podem fazer isso. É claro que podemos. Somos 10, ele é apenas um, Rubem. Será um segredo entre irmãos. Isso! Calma, Simeão. Você não sabe o que está dizendo. É claro que eu sei. José só vai nos deixar em paz quando morrer. Ele vai contar para o nosso pai que estamos em Dotã e não em Siquém. Nosso pai vai descobrir que viemos aqui atrás de prostitutas. Ele sabe que os passos para cá são piores do que o de lá. Pelo amor de Deus. Imagine como o velho Jacó vai ficar se souber que aconteceu alguma coisa com José. Ah, Rubem. Mais algumas luas de luta e ele esquece. Você aproveita e retoma o seu lugar. Tu acha justo, irmão? Matamos José e jogamos ele naquele buraco. Para o nosso pai, vamos falar o quê? Que o animal devorou. Então vamos ver o que será dos sonhos de José. Não, Simeão, não derrame seu sangue. Podem até jogá-lo no buraco nessa terra selvagem, mas não derrame seu sangue, não levante a mão contra ele. Vamos acabar logo com isso, Rubens. É o mesmo sangue que eu tenho, meu irmão. Não se suje com ele. Vamos só dar uma lição em José, nada mais. Escuta, Simeão. Meus irmãos, como procurei vocês? Achei que estivessem em Siquém. Eu trouxe mantimentos, comida. Você veio atrás da gente, não veio? Mas não foi só para trazer mantimentos, não. Você veio nos vigiar, não é mesmo? Mas que isso, Simeão? Me solta! Pra você ir falar mal da gente pro nosso pai? Mas isso não vai acontecer, José. Não é, meus irmãos? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Me deixe em paz! Me deixe em paz! Pai, não machuquem José! Sai daqui! E essa bela túnica? Hã? Isso é fácil!
Felipe. Você vai acabar rasgando. Então é melhor você tirar, para não estragar durante a queda. Não façam isso. Não. Mas o que é isso, senhor? Que brincadeira é essa? Brincadeira? Esse quarto eu nunca fiz mal a vocês. Soltem! Eu só quero te mostrar um buraco que eu encontrei no caminho. Não façam isso, meus irmãos. Rubem! Não! Rubem! Não! Rubem! Não! Rubem! O poço é fundo, Rubem. E se ele não sobreviver? Estão cegos de ódio, não há nada que possamos fazer. Não façam isso, meus irmãos! Não façam isso! Me soltem! Não! Adeus, José! Nosso pai te alçou acima de todos nós. Agora você vai descer! Não! O título da minha mensagem nesta noite: Fundo do Poço. Fundo do Poço. Você já deve ter ouvido essa expressão. Quem sabe em algum momento da sua vida você já tem até se expressado desta forma em alguma situação, em alguma circunstância existencial da sua vida, da sua existência financeira, matrimonial, enfim. Nós já ouvimos muitas vezes essa expressão. Eu estou no fundo do poço e não tenho mais para onde recorrer. Eu não sei mais o que fazer. E nós muitas vezes precisamos de ajuda. O contexto é um contexto familiar. É uma oposição interna entre os irmãos de José, que a Bíblia diz que odiavam aquele menino. Odiavam porque o seu pai tinha um amor maior por José e Benjamim, por eles serem filhos de Raquel. Nós já vimos isso na ministração passada. Desde o começo, Jacó sempre se manifestou e sempre se revelou que amava a Raquel mais do que a Lia e as demais concubinas, as demais esposas ali, servas das suas esposas. E ele sempre se posicionou nesse sentido. Mas numa atitude de obediência, numa atitude de lealdade, com uma alegria muito grande em poder servir, em poder ser um pastor também de ovelhas, porque esse menino tinha apenas 17 anos, era uma pessoa imatura, era um jovem, e ele recebeu uma responsabilidade de ir ao encontro dos seus pais. Os seus irmãos comunicaram aos seus pais aonde eles iriam, e ele chegou lá, eles não estavam lá, eles já tinham ido para outro lugar. José simplesmente poderia voltar, olha, não encontrei meus irmãos, eles não estão, não estão, mas não, ele foi, procurou saber, se informou, e a Bíblia diz que ele até se perdeu, ficou perdido, em função da sua imaturidade, em função da sua falta de habilidade, mas quando ele avista os seus irmãos, enche o seu coração de alegria, Poxa vida, eu estou trazendo alimento para eles, estou trazendo notícias do meu pai, sabe? E na cabeça deles, quando eles viram a José, aquele ódio que estava grudado no seu coração se manifestou através de atitudes, através de palavras. E o desejo do coração daqueles irmãos era a morte de José. Na Palestina, por todas as colinas da Palestina, cavavam-se poços da pedra calcária. E não raro se escavavam na rocha degraus que conduziam até a água. Em alguns poços, depois de descer, a pessoa simplesmente tirava a água, mergulhando nele um recipiente, um vaso, um balde de couro. E muitas vezes a profundidade desses poços variavam. Quando nós pesquisamos sobre o poço de Jacó, tinha mais de 40 metros. Eram poços profundos, até acharem a vertente de água. Então eram poços profundos. E nesse poço especificamente, ele estava seco, sem água.
Nós não sabemos a metragem, a profundidade desse poço, né? Mas a Bíblia diz que José, ele foi lançado nesse poço, com raiva. E a intenção mesmo, não importa de que forma ele pudesse cair, de cabeça, em pé, sabe, não importa se ele ia se machucar, a intenção do coração dos seus irmãos era matá-lo, era destruir. A definição de poço, um grande buraco circular, murado, cavado na terra, a fim de atingir um lençol aquífero de água, captação de água subterrânea, e em função das pastagens, em função da criação dos animais, era necessário água. Então cavavam-se muitos poços, procuravam-se muitos poços, até encontrar essa vertente. Nós temos em Crônicas, né, 26:10, 2 Crônicas 26:10, também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhadeiros, nos montes e nos campos férteis, porque eram amigos da agricultura. Então quem estava na agricultura e na pecuária, no cuido de animais, precisava desses poços. Em Isaías 37:25, em terras estrangeiras cavei muitos poços e bebi de águas puras e cristalinas, e com as solas dos meus pés sequei todos os ribeiros do Egito. O fundo do poço. Aquele menino, ao chegar ao fundo do poço, eu tenho convicção, eu tenho certeza no meu coração e no meu espírito, o texto não fala isso. Ele não se revoltou, ele não murmurou. O que estava acontecendo era um jovem adolescente que não sabia o que estava acontecendo. Ele não conseguia discernir por que esse ódio, o que estão fazendo comigo, não, vocês estão com brincadeira. Nós não sabemos, o texto não diz se aquele menino de alguma forma quebrou algum osso ou se machucou, mas é uma queda livre, é uma altura grande. Eu caí de 15 metros de altura, né? E teve um estrago tremendo na minha perna. Tíbia, perona, explosão, tornozelo, calcanha e pé. Né? E caí dentro de um córregozinho com água ainda. Aquilo absorveu ainda a queda, né? Para não cair em queda livre ou cair no solo duro. Então nós não sabemos, nós não temos, sabe? Mas o fato é que aquele menino, ele não caiu. Aquele menino, ele foi jogado de uma maneira brutal, de uma maneira violenta. Quando nós usamos a expressão fundo do poço, muitas pessoas pulam propositalmente. Tomam suas decisões e fazem as suas escolhas, sabe? E se jogam no poço. Tem consciência de que aquilo ali vai ser prejudicial para a sua vida. Outros, de uma maneira distraída, de uma maneira sem conhecimento, acabam caindo em situações e circunstâncias que o levam ao fundo do poço, ao desespero, ao pânico, ao medo e a pedir ajuda. Nesse caso, é uma oposição muito grande, é uma oposição familiar, é uma oposição interna. Você pode também cair ou pular, mas no caso dele, ele foi jogado. Salmos capítulo 55, versículo 12. Salmos capítulo 55, versículo 12, diz o seguinte: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Aqui o salmista, ele está inconformado com uma oposição, com um levante de uma pessoa próxima, de um amigo mais chegado do que o irmão. Aqui o salmista, ele se sente traído. É uma atitude inesperada, aonde ele expressa: nós sempre estivemos juntos como companheiros, e agora você faz isso, você tem essa atitude, você tem esse comportamento, eu não esperava isso de você. E José, com relação aos seus irmãos, sangue do seu sangue, ele não entendeu, ele não compreendeu, ele não entendeu, e com certeza nessa queda,
pôde haver algum tipo de ferida no seu físico. Pôde haver algum tipo de ferida no seu físico. E ele ali, refletindo sobre aquela situação. Quando nós pensamos em feridas, a primeira coisa que me veio à mente, marcas. E eu estava preparando uma mensagem há uns 2 semanas atrás, na minha escrivania, e de repente eu vi na minha mão, eu tenho uma marca na mão aqui. Eu tenho uma marca na minha mão. Uma cicatriz na minha mão. E quando eu olhei essa marca, olhei essa cicatriz, eu me reportei há 30 anos atrás. O momento que aconteceu isso. Todas as pessoas envolvidas, aonde eu estava, a minha família, o vizinho, situações e circunstâncias do meu dia a dia. Eu estava fazendo a faculdade de teologia, e nós estávamos num outro estado, numa outra cidade, onde Deus falou claramente: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu e Rosana, nós saímos sem saber aonde nós estaríamos morando. Nós não sabíamos aonde nós estaríamos morando. Saímos em fé. Em fé, a nossa mudança foi 2, 3 dias depois. Nós não sabíamos aonde nós estaríamos morando. E nós fomos com 3 crianças. O Marquinho tinha 5, o André 4 e a Ana Cláudia 1 aninho. E nós fomos. E apareceu lá uma oportunidade de nós sermos chacreiro. Tomar conta de uma chácara de 7.000 metros quadrados. Cortando grama e limpando piscina em troca do aluguel, em troca da casa. Em troca da casa do caseiro. E foi quando nós nos dispomos a trabalhar em troca do aluguel. E ali nós tínhamos um lago muito bonito. Era um condomínio fechado, ali em Atibaia. E um lago muito bonito onde se pescava. Então, por algum tempo, o primeiro ano nosso era arroz, um ovinho frito e um peixinho. Então, para as crianças era uma diversão muito grande, porque nós ensinamos eles a pescar. Então, nós íamos lá para pescar em função mesmo do nosso sustento, do nosso alimento. E da total dependência do Senhor. E tinha um vizinho ao nosso lado, que ele tinha um barco, e ele sempre ia com o barco no lago lá pescar, e tinha um cabo de aço onde ele puxava, com uma corrente, puxava o barco para poder tirar da água. E um dia aquela corrente de aço, aquele cabo de aço estourou e pegou na perna dele. E ele teve que amputar a sua perna. E ele, o seu Luiz, era um cadeirante. E ele começou a engordar, ficou forte e já não tinha mais habilidade até mesmo para pescar. E eu, sabendo desse hobby dele, um dia eu me ofereci: seu Luiz, eu quero levar o senhor para pescar. E levei o seu Luiz, com a cadeira de roda, até o lago, e todo aquele... E ele tinha uma caixinha de pesca toda organizada, toda bonitinha, toda, sabe, um espetáculo. E ele foi me ensinando todo o procedimento, como que fazia, foi me ajudando e tudo mais. E ele tinha um canivete. E pensa num canivete afiado, olha. Eu lembro do canivete até hoje. Nós nem começamos a pescar, eu me cortei. Muito sangue. Não consegui estancar o sangue. Só que é o seguinte, eu tinha que levá-lo de volta para casa para depois ir para o hospital. Então percebe, uma cicatriz nos reporta a muitas lembranças. E principalmente lembranças de uma provisão de Deus, de um cuidado de Deus, de um carinho de Deus, mesmo em situações tão adversas. Marcas. Nós pregamos alguns domingos atrás sobre o marco. Nós precisamos deixar marcos. Nós precisamos deixar marcas nas pessoas. Nós precisamos deixar marcas nas próximas gerações. E uma das formas marcantes para que isso aconteça é a comunicação. São as nossas palavras. Agora, as nossas palavras também têm um poder destruidor. Tem um poder que fere. Tem um poder que machuca. Tem um poder que pode matar. Aquilo que nós declaramos, aquilo que nós falamos, a forma como nós falamos, aquilo que sai da nossa boca, isso pode matar, pode destruir uma pessoa. E muitas vezes você nem fica sabendo.
Aqui estamos falando de marcas. Não sabemos nessa queda livre se de alguma forma, sabe, esse menino teve um arranhão ou teve uma, sabe, mas nós precisamos cuidar. O texto de Gênesis capítulo 37, versículo 4, olha o que diz. Gênesis 37, versículo 4, diz o seguinte: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Os irmãos já não se comunicavam com José amigavelmente. Sempre eram palavras ríspidas, palavras duras, palavras maus, palavras de maldição, palavras de derrota, palavras de morte. Quando eles viram, o ódio tomou conta do coração. Uns queriam matá-lo, outros não. E eles ficaram meio que divididos ali do que eles poderiam fazer com José. Do que eles poderiam fazer com José? Vamos matá-lo, vamos matá-lo. Vamos matá-lo, não mate não, por favor, vamos jogar no poço. E aquela discussão, aquela briga, aquela comunicação com palavras amargas, palavras não muito amigáveis, palavras duras. Tiago, capítulo 3, diz o seguinte. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Você sabe que nós, os que ensinamos, aqueles que comunicamos, seremos julgados com maior rigor. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós pregamos, tem um peso maior do que você estar sentado aí recebendo. Porque nós somos comunicadores da palavra de Deus, do próprio coração de Deus ao coração das pessoas. Então, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então nós precisamos ter cuidado, nós apacentadores, nós líderes, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós declaramos. Porque muitas vezes nós podemos destruir, nós podemos matar, podemos machucar, podemos ferir as pessoas. E o texto diz, continua: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha a seriedade da comunicação, olha a seriedade das palavras, daquilo que sai da nossa boca. Se você tem domínio, se você é perfeito na sua comunicação, se você não erra, sabe, em falar com a sua esposa, em falar com seus filhos, em falar com as pessoas, em falar com o empregado, em falar com o patrão, sabe, a Bíblia diz que você é perfeito e você consegue controlar e dominar todo o seu corpo. Versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito, muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então você vê aquelas grandes embarcações em alto mar, um pequeno leme que controla de acordo com o piloto. O texto continua: semelhantemente a língua é um pequeno órgão no corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Olha, são 3 exemplos que são dados aqui. Um grande bosque bonito, e de repente uma simples fagulha pode incendiar todo um bosque. Uma pequena palavra, uma pequena palavra pode contaminar, pode trazer grande destruição. O texto continua: assim também a língua é fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, e contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Irmãos, estamos falando de feridas,
E muitas vezes nós temos uma arma poderosa para a vida. Em minha boca há o poder da vida e da morte. Eu declaro palavras de vida e não de destruição e não de morte. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar. José foi bombardeado com palavras ruins, com palavras más, com condenação, com morte. A motivação do coração dos irmãos mesmo era a destruição. O texto continua: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Na mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Eu adorando ao Deus aqui, mas falando mal de um meu irmão, falando mal de uma pessoa. Não, olha, só para efeito de oração, tá? Só para você estar orando por mim. E daí você vai falar mal do teu irmão. E o texto diz: não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim. Não pode da mesma fonte de água, não pode do mesmo poço de água, não pode da mesma fonte de água sair água doce e água salgada. Palavras que abençoam e palavras que amaldiçoam. O texto continua: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O objetivo era extrair água boa, água cristalina, para as pessoas e para os animais, para a sobrevivência. E Deus tem nos dado uma capacidade, um poder de vida, de trazer vida, que é a nossa comunicação. A comunicação entre o casal, a comunicação entre os filhos, a comunicação entre a família. Estamos falando do contexto familiar aqui de José. E José já estava sendo perseguido com 17 anos, sabe, a conversa, o relacionamento com seus irmãos, por mais que o seu coração puro, o seu coração sincero, não existia maldade, não existia eu vou pagar mal com o mal. José era íntegro diante do Senhor, o Senhor estava com ele, íntegro diante do Senhor. E ele não entendia o comportamento dos seus irmãos. Ele não era um dedo duro. Ele era um adolescente inocente, puro. O pai perguntava para ele: José, como estão os seus irmãos? Papai, eles estão fazendo isso. Ele falava aquilo que ele via. Ele não mentia. Ele falava sempre a verdade. E os irmãos sempre faziam coisas escusas, escondidas, e sabe, aquela malandragem, aquele jeitão. E José não, na maior inocência, pensando que estava agradando em função da sua obediência, em função da sua sinceridade. Mas os irmãos não viam ele dessa maneira. O fundo do poço estava vazio e sem água. E algumas feridas e algumas situações aconteceu. Mas eu quero dizer algo a você, em nome de Jesus. Eu não me vejo, nós não podemos nos ver dessa forma. O fundo do poço não é o fim. O fundo do poço é o começo. É o começo de uma nova história. É o começo de uma mudança. É o começo de coisas novas. É o começo da declaração e das promessas de Deus, dos sonhos de Deus para as nossas vidas. Algumas situações e circunstâncias que nós passamos muitas vezes como família, e que você não sabe, muitas vezes não tem todo o entendimento, todo o conhecimento daquilo que está acontecendo, por que está acontecendo. Creia somente. Acredite somente num Deus que é amor, num Deus que pode todas as coisas, É o começo, o fundo do poço não é o fim, é o começo dos sonhos de Deus em nós, é o começo dos planos e projetos de Deus na sua vida. Neste mundo vocês vão ter tribulações, vão ter circunstâncias, e cada um de nós temos uma história, temos marcas, cicatrizes, muitas vezes já saradas do passado. Situações que muitas vezes nos abalam, uma enfermidade, uma doença,
um acidente. Nessa semana nós ouvimos testemunhos de familiares da igreja que tiveram livramento, sabe, de acidente automobilístico, de cirurgias complexas, aonde o paciente recebeu alta, e situações de salvação, de interferência de Deus. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Deus é Pai, Deus é amor. Eu já cheguei a me perguntar: Senhor, em algum momento da minha existência, estou com 56 anos, eu usei a seguinte expressão: estou no fundo do poço? Não. Eu nunca, pela graça e pela misericórdia de Deus, experimentei isso. A primeira vez que eu ouvi falar nessa expressão, eu era adolescente, estava na casa de recuperação. Meu pai é fundador de uma clínica de recuperação há 42 anos, lá em Curitiba. Eu estava na casa de recuperação e chegou um alcoólatra, uma pessoa, sabe, a fisionomia, o físico completamente destruído. Na sarjeta, perdeu tudo, perdeu família, perdeu emprego, sabe, estava pedindo esmolas na rua, sem alimento, sem, sabe, barbudo, cabeludo, maltrapilho, mal cheiroso, sabe, terrível. E eu me lembro daquele homem, ele usou essa seguinte expressão: pastor, eu tinha família, eu tinha tudo, eu tinha casa, eu tinha carro, sabe, eu tinha tudo. Pastor, eu cheguei no fundo do poço, falando com meu pai. Não tem mais para onde recorrer, não tem mais o que procurar. Eu já procurei todos os recursos necessários, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me tire dessa condição. Aonde não existe escapatória, não existe saída. Para onde que você vai no fundo do poço? Para onde você vai? A única possibilidade no fundo do poço é você olhar para o alto, olhar para o céu. No deserto ainda, você será abandonado lá no deserto. À noite você vê as estrelas, e durante o dia você vê o céu azul, o sol. E é interessante que quem está lá em cima do poço não consegue ver o indivíduo lá embaixo. Se você passa, o poço é muito fundo, tá, lá no fundo você só vê a escuridão. Agora quem está lá dentro consegue enxergar lá em cima. Quem sabe você já teve uma situação na sua vida distante de Deus. Nós vimos a situação do filho pródigo que foi lido hoje aqui. De uma maneira consciente, sabe, ele tomou as suas decisões, as suas escolhas, e ele reconheceu: puxa vida, eu estou aqui comendo a comida de porcos, enquanto os servos do meu pai têm o melhor do alimento. Ele caiu em si e reconheceu de que ele se desviou, ele tomou a decisão de se afastar de Deus, de se afastar do seu pai. Mas ele deixou de ser filho? Não, o seu pai o recebeu. O fundo do poço não é para nós. O fundo do poço não é para você. Temos situações e circunstâncias, o Senhor está conosco em todos os momentos, em todas as situações. Cuidado com aquilo que você declara. Você pode ver José lá no fundo do poço, com 17 anos, murmurando. Eu não consigo, por mais que a minha mente, sabe, humana, carnal, possa pensar, mas eu não consigo ver José reclamando, murmurando, culpando Deus. Sabe, ele não estava entendendo, era uma criança, era um adolescente, imaturo, mas eu não consigo ver José dessa forma. O fundo do poço não é o fim. É o começo dos sonhos de Deus. É o começo da vontade de Deus. Ao se assentarem para comer, jogaram o menino lá. Não sabe se o menino foi machucado, se o menino se feriu,
Se o menino morreu, era mais que 4 metros. Recentemente, um artista aí caiu de 4 metros e morreu, morte cerebral. Com certeza, 15, 20, 30, 45 metros de altura, 45 metros de altura. E mesmo assim, eles foram festar, eles foram se alimentar com a comida que José trouxe. Com a comida que José trouxe. O texto não fala quanto tempo ele passou no fundo do poço. Mas eu tenho uma convicção, foi muito rápido. O socorro e a provisão de Deus. Foi muito rápido o socorro e a provisão de Deus. Foi muito rápido. Porque Deus viu o coração de José. Deus viu a motivação do coração de José. A sinceridade, a obediência. Sabe, a obediência. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, e eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue, é sangue do nosso sangue. Eles estavam preocupados com José. Eles estavam preocupados com José. Por que essa mudança de planos? Por que essa mudança de planos? Sabia que o diabo tem planos a seu respeito? Sabia que o inferno e os demônios têm planos a seu respeito? E a Bíblia diz quais são os planos: matar, roubar e destruir. Mas aquele que está em nós é maior. E os planos, a intenção do mal, do inferno é falida. A intenção é matar, nós vamos destruir. Não, você não pode tocar. E Deus muda, Deus transforma, Deus muda a motivação. A motivação. Deus mudou a mente, Deus mudou ali a influência dos irmãos. Existia uma confusão do que eles estariam fazendo. E um se levanta lá: olha, vamos vender, não vamos matar o nosso irmãozinho não. Afinal de contas, é nosso irmão, né? E seus irmãos concordaram em não matá-lo. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço. Para você sair do poço, você precisa de ajuda. Existem algumas situações, algumas circunstâncias que você cai na ignorância. Cai. Depois você, puxa vida, não tem como voltar atrás. E você precisa de ajuda. Sozinho você não consegue. Existem outras circunstâncias que você pula no poço. Pula conscientemente. Conscientemente você pula, você toma uma decisão consciente. Você faz conscientemente e você pula no poço. Você precisa de ajuda. Existem outras situações que você é empurrado. Você é empurrado. As situações e circunstâncias te empurram para aquela situação. E é para destruição, é para o mal. Mas Deus vem a nosso socorro e muda toda a história daquela situação. Todo o intento do diabo contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus filhos, contra os teus bens, contra a tua profissão, contra a igreja, tudo, sabe? É frustrado. E não tem poder para tocar, não tem poder para destruir, não tem poder para matar, É frustrado. Por mais que muitas vezes nós não entendamos no momento que nós estamos passando por essa situação, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos mais nele. Versículo 28, quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Irmãos, é de torno de 3 a 5 mil, 7 mil reais no máximo. É muito pouco dinheiro por uma vida, por um irmão, um sangue do meu sangue. É muito pouco.
E venderam, né? E venderam aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e se desesperou. E voltando aos seus irmãos disse: o jovem não está lá, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado. Irmãos, eles não conseguiram encarar Jacó. Por quê? Pai e mãe, me ajudem. Quando nós olhamos para os olhos dos nossos filhos, nós sabemos e conhecemos os nossos filhos. Sim ou não? Papai e mamãe. Se eles estão fazendo alguma maquinação, se eles estão fazendo alguma coisa, se está alguma coisa, a Bíblia diz que os olhos é a lâmpada de todo o corpo. Se uma pessoa, né, que, né, não consegue olhar você nos olhos, essa pessoa não está bem, está passando por alguma dificuldade, está passando por alguma situação. E o texto diz o seguinte, que os irmãos não tiveram coragem de olhar nos olhos de Jacó. Mandaram um mensageiro, mandaram alguém que levasse lá a roupa. Depois eles chegaram. Porque tudo aquilo ali era uma mentira. Era uma maquinação. E mandaram ao pai com este recado: achamos isso. Veja se é a túnica do seu filho. Achamos isso pelo caminho. Veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, de humilhação, e chorou muitos dias por seu filho. Lamentou muitos dias. Todos os filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não. Chorando descerei à sepultura, para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. O fundo do poço não é o fim, é o começo dos sonhos de Deus para as nossas vidas. Jeremias capítulo 29, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, e eu não os enviei, declara o Senhor. Existem sonhos vindos de Deus para nós. Existem palavras proféticas, promessas de Deus para nós. E nós precisamos cuidar com as falsas profecias, as falsas mentiras e os falsos sonhos. Deus vem e fala de uma maneira até mesmo firme com o povo de Israel. Cuidado com as profecias. Estão mentindo, estão enganando vocês, estão iludindo vocês. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Aquilo que eu falei vai se cumprir. Ei, vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. 70 anos na Babilônia. Porque alguns profetas se levantaram e começaram a profetizar no meio de Israel, de que em 2 anos eles sairiam da Babilônia. Deus os tiraria da Babilônia. E Deus já tinha declarado, Deus já tinha usado os seus profetas, Deus já tinha dado um prazo, Deus já tinha estabelecido um tempo, 70 anos. E aí Jeremias vem e fala da parte de Deus: cuidado com o engano, cuidado para as mensagens que você está ouvindo. Gente, a gente dá tanto ouvido a tantas mensagens, ao ponto de nós acreditarmos. E muitas vezes repassarmos um fake news. Aquilo torna-se tão verdade para nós que você passa para frente. E depois você vai ver, é uma mentira. É uma mentira.
Até mesmo no meio cristão. Até mesmo no meio cristão. Então nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, aquilo que Deus é, aquilo que Deus fala. E Ele chama atenção, cuidado com isso. Aquilo que eu falo eu cumpro, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar esperança em um futuro. O que Deus está falando? Ei, eu quero que vocês casem, que vocês procriem, que vocês criem filhos, que vocês trabalhem, que vocês conquistem aí na Babilônia. Não se iludam que vocês não vão dar seus filhos em casamento, que vocês não vão trabalhar. Façam o melhor, orem pela cidade de vocês, orem pela Babilônia, orem pelos babilônicos, orem por o momento que vocês estão aí, porque vocês vão passar 70 anos aí, é uma geração. Não amaldiçoe a cidade de vocês, não amaldiçoe o trabalho de vocês, não amaldiçoe a condição que vocês estão. Hoje vocês são escravos, mas eu tenho promessas para vocês. Eu venho ao socorro de vocês, eu venho e trago providência para vocês, mas no tempo certo, há tempo para todo o propósito de Deus. Eu que tenho planos, eu sei o plano, Deus sabe os planos e pensamentos que tem a nosso respeito. Sabia que Deus tem planos e sonhos a nosso respeito? E não são planos de destruição, de mal, mas de vida, de alegria, de paz, para te dar o desejo do seu coração, para satisfazer o desejo do seu coração, diz o Senhor. Fazê-los prosperar e não lhes causar danos, plano de dar-lhes esperança e um futuro melhor. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês me acharão quando me procurarem de todo o coração. Irmãos, Deus vê o nosso coração. Não importa o que nós estamos passando, a motivação dos nossos corações precisam estar alinhadas ao propósito de Deus. E eu consigo ver aqui o coração de José, dentro do poço. Por que meus irmãos estão fazendo isso? E ele orando e clamando a Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus do meu pai Jacó, me ajude, eu não estou entendendo. O Senhor já me livrou dessa queda, eu poderia estar morto aqui, olha a altura que eles me jogaram. Obrigado já pelo livramento da minha vida, Deus, mas vem em providência, ouve o meu socorro, ouve, Senhor, as minhas orações. E Deus vem e responde, Deus vem e ouve. Temos outros exemplos de ação sobrenatural de Deus, de pessoas que foram jogadas, lançadas, na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. E o que aconteceu? Deus fechou a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Os soldados que foram lançar, que foram jogar aqueles homens lá dentro da cova, morreram queimados. Morreram queimados. E de repente, mas não foram 3 que foram jogados, mas tem 4 homens lá dentro, caminhando dentro da fornalha, sem cheiro de fumaça, sem dano nenhum nas suas vestimentas, na sua roupa. Mas não foram 3, tem 4. O Senhor está com José. O Senhor está com você. O Senhor está conosco. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor está com você. Não importa as situações e as circunstâncias, o Senhor é contigo por onde quer que você vá. Estar no fundo do poço é uma situação não muito simples. É uma situação tão crítica, é impossível sair sozinho. Não tem como você sair sozinho. Nós precisamos uns dos outros. A única forma de escapar, de sair, é se tiver ajuda. E a nossa ajuda está no Senhor e na força do seu poder. Salmo 130, 1 e 2. Salmo 130, 1 e 2. Das profundezas, clamo a ti, Senhor.
Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Das profundezas, lá do fundo, Senhor, eu clamo ao Senhor. E o Senhor ouve as minhas orações. Versículos 5 e 7 também. 130, versículos 5 e 7. Por gentileza. Salmo 130, versículos 5 e 7. Obrigado, Jesus. Salmo 130, versículos 5 e 7. Espero a nossa esperança está no. Qual o tempo de espera? Qual o tempo de espera? No Senhor. Espero no Senhor, com todo o meu ser, corpo, alma, espírito, eu espero e confio no Senhor. Confio no Senhor. E na sua palavra ponho a minha esperança. A minha esperança está na sua palavra. Nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, na vida de Cristo em nós, na vida de Cristo em nós. Das profundezas clamo a Ti, e eu espero no Senhor. Salmo 121, 1 e 2. Salmo 121, 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do que fez os céus e a terra. Confiança e fé. Socorro e providência. Confiança e fé. Socorro e providência. Irmão, a providência vai vir. Se é financeira, se é, espiritual, se é profissional, se é emocional, não importa, a providência vem, o socorro vem. O socorro vem. São leves e momentâneas situações, e isso vai passar. Isso vai acabar. Isso vai trazer maturidade, crescimento. Isso vai alavancá-lo a um propósito maior de Deus, que é o governo e influência na terra, que é a preservação da vida. Que é a preservação da vida. Deus não vai te dar algo para o seu belo prazer, para a satisfação da sua alma, para a satisfação dos teus desejos. Tudo tem um propósito espiritual. E o propósito espiritual para a vida de José já estava estabelecida, até mesmo quando Raquel não podia ter filhos. Não podia ter filhos. Era estéril. Ele nasceu no tempo certo. Ele nasceu no momento certo. Ele foi estabelecido no momento certo. E tinha um propósito divino. A preservação de toda a família dele. Inclusive daqueles irmãos traíras. Daqueles irmãos mentirosos. Daqueles irmãos com mentalidade maligna. Eles foram salvos pelo propósito de Deus na vida de José. Providência, socorro, socorro bem presente na angústia. Salmo 40, versículos 1 e 8. Salmos 40. Equipe de louvor, já pode subir, por gentileza. Salmos 40, do versículo 1 ao 8. Coloquei toda a minha esperança a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor, na sua palavra. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Irmãos, não foi muito tempo que Deus se inclinou e trouxe providência para José. Não foi muito tempo. Ele não ficou muito tempo naquela condição. Porque a condição dele era outra: filho, rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Era uma condição de governo. E Deus já tinha falado para ele através de sonhos. E ele compartilhou isso com seus pais, compartilhou isso com seus irmãos, e eles não entenderam, não compreenderam. Os planos e projetos de Deus a nosso respeito são reais, são verdadeiros, são vivos. Inclinou-se e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama,
pôs os meus pés sobre uma, e firmou-me no local seguro. Quem é a rocha? Aonde nós estamos firmados? Qual é a rocha? Jesus. E quem colocou você nessa condição? Foi você? A tua habilidade, a tua capacidade, o teu tempo de jejum, o teu tempo de oração, o teu tempo de frequentar a igreja, o teu tempo de vida cristã? Não! Foi a obra de Cristo, foi a obra de Cristo, foi o sangue, o corpo do Senhor Jesus Cristo que nos deu essa condição de estarmos na rocha, de estarmos firmados, de estarmos alicerçados na rocha, de estarmos em segurança na rocha. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Qual é o local seguro? A vida de Cristo em nós. A rocha, a rocha, a rocha, a rocha. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha. Jesus Cristo é a rocha. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. A língua é fogo, ela contamina todo o corpo. Mas na minha boca não saia nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa. E o que sai da minha boca é um novo cântico de louvor, de adoração, de gratidão. Mesmo não entendendo, mesmo dentro de um poço, você olha para cima e pede socorro. Deus, Deus. Não é essa a tua condição. Foi maquinado e foi tramado isso contra você, mas eu estou tirando você dessa situação. Porque você tem uma posição. Você tem uma obra para executar, você tem algo para realizar em prol do reino dos céus. Em prol do reino dos céus. E você vai cumprir isso. E você vai cumprir isso. Por isso eu venho em teu socorro. Eu venho em tua providência. Por isso, coloque nos teus lábios cânticos, cânticos de louvor, de gratidão ao Senhor. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, na sua vida, na sua família, e vão temer a Deus, porque eles reconhecem que é Deus que está fazendo em você. Como é feliz? Você é feliz? Como é feliz? Você é feliz? Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua... Quantas pessoas estão procurando felicidade no dinheiro, numa vida profissional, num casamento, em um relacionamento, situações financeiras, o dólar, que desespero o dólar. O que eu tenho a ver com o dólar? A minha confiança, a minha segurança está no Senhor, está no Senhor. Não no que acontece no mundo, nas notícias do mundo, no que acontece aí por fora. Está no Senhor. E eu sou feliz, porque eu ponho a minha confiança no Senhor. E não vai atrás de pessoas orgulhosas, dos que se afastam para seguir deuses falsos. O Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito por nós. Irmãos, estamos terminando 2019. Estamos entrando aí num ciclo abençoado de 10 anos em Maringá, como Comunhão Cristã. Prepare-se. Se nós olhamos para trás e já olhamos, Deus, quantas maravilhas, Senhor, quantas maravilhas, quantos testemunhos, quanto o teu reino é exaltado e glorificado. Prepare-se, prepare-se, tem mais, tem mais. Quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Deus tem plano a seu respeito? Deus tem planos a seu respeito? Sim. Esperei, esperando. Ele se inclinou, voltou-se a mim, ouviu o meu clamor, tirou-me, colocou-me numa posição de governo, de influência, e firmou os meus pés na rocha. E colocou nos meus lábios uma nova comunicação. Colocou nos meus lábios uma nova comunicação. É preciso crer. É preciso sonhar.
é preciso acreditar. Deus fará infinitamente mais do que pedimos ou pensando. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouvistes o meu clamor. Não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximastes quando a ti clamei e dissestes: não tenha medo. Não tenha medo. O perfeito amor lança fora todo o não tenha medo. Senhor, tu assumistes a minha causa e redimistes a minha vida. Lamentações, capítulo 3, versículos 55 e 56. É essa a promessa de Deus para as nossas vidas. A nossa confiança e a nossa fé está no Senhor e nas suas palavras, nas suas promessas. O socorro e a providência vem. O socorro e a interferência de Deus vem. Agora, já, essa semana, hoje. Creia nisso, acredite nisso. Nesse ano, Deus tem promessas, Deus tem palavras a seu respeito, a seu ministério, a sua vida, a sua família, a tua parentela. Creia nisso, acredite nisso. Porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Quero convidar você a ficar em pé, por gentileza. Grupo de serviço. Vamos louvar ao Senhor e participarmos da ceia do Senhor. Cada gesto na cruz, amor. Cada corte em seu corpo, amor. Aleluia. Cada gota Obrigado, Jesus. de sangue, amor. Obrigado, Senhor. Jesus. Aleluia. Cada prego cravado, Aleluia. amor. Obrigado, Senhor. Cada açoite em seus Sim, Deus. ombros, amor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Cada Obrigado, espinho Jesus. em sua face, amor. Jesus, acredito na cruz que se ergueu. Acredito no sangue. Você pode sair do seu lugar. Venha, sirva-se da ceia. Nós estaremos participando juntos. Volte para o seu lugar com o cálice e o pão na sua mão. Jesus, Temos bandejos aqui na frente e bandejos lá atrás. cada gesto na cruz, amor. Jesus, Aleluia. cada corte em seu corpo, amor. Obrigado, Jesus. Cada gota de sangue, amor. Jesus, cada prego cravado, amor. Cada açoite em seus ombros, amor. Cada espinho em sua face, amor. Jesus, acredito na cruz que se ergueu. Acredito no sangue que verteu. Acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Acredito que o preço foi pago. Acredito no amor derramado. Acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos
reclinaram-se à mesa. Jesus disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Você entende esse texto? Jesus reúne os seus discípulos e ele, de uma maneira desejosa, alegre, feliz, o texto usa como ansiedade. Jesus não é ansioso, mas é uma expectativa de alegria, de poder participar, de estarem juntos ali, celebrando. E seria a última ceia dele. Seria a última ceia dele, até o cumprimento de todas as promessas: a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo à direita de Deus. Irmãos, é a mesma expectativa que nós estamos hoje, Jesus estava. Porque existe uma promessa: em breve nós estaremos participando juntamente com Ele, e Ele estará participando. Ele está aguardando. Ele está aguardando. Ele não participou de mais nenhum outro momento como este. Ele nos deixou essa ordenança: façam isso em memória de mim. Agora façam isso com expectativa, façam isso com alegria. Não permita que o diabo coloque condenação sobre você. Não permita que o diabo coloque condenação sobre você. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados pelo sangue e pelo corpo derramado de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, sabe como Deus te vê agora? Justo, justificado, justo. Sabe a nossa expectativa? Em breve. Qual o tempo dessa espera? Em breve. Esperei confiantemente no Senhor. Em breve. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser nessa noite. Não importa se é daqui 10 anos, não importa se é daqui 100 anos, não importa. Mas a motivação e a expectativa nos nossos corações são a mesma que Jesus tinha. São a mesma que Jesus teve quando Ele participou juntamente com os seus discípulos. Olha, eu estou, esse momento, eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. É uma decisão minha, uma escolha minha. Eu desejei participar desse momento com vocês. E façam isso em memória de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É a mesma expectativa nos nossos corações. Não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: tome isso e partilhe uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando um pão, dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Façam isso em memória de vocês. Tomem isto e partilhe uns com os outros. Eu gostaria de convidar você: o cálice que você bebeu, o cálice que você pegou, você vai compartilhar esse cálice com alguém, e esse alguém vai compartilhar esse cálice com você. O pão e o cálice. Vamos fazer isso. Faça isso como família, faça isso como igreja, com as pessoas que estão ao seu lado. Façam isso e vamos juntos celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Partilhe o teu cálice, partilhe o teu pão. Se precisar fazer mais de uma vez, faça isso. Mas não deixe de partilhar. Tem pessoas que não partilharam ainda. Compartilhe o cálice, compartilhe o pão. Compartilhe o cálice, compartilhe o pão. E vamos orar juntos. Vamos participar juntos do pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. O pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. Vamos participar juntos. O vinho, o cálice que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ore com a pessoa que está ao seu lado. Ore com a pessoa que está ao seu lado. Chame a pessoa que está ao seu lado. Não ore sozinho. Partilhe, faça uma oração de gratidão enquanto nós louvamos ao Senhor.
Acredito na cruz que se ergueu, acredito no sangue que verteu, acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Eu acredito que o preço foi pago, acredito no amor derramado, acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Cante de todo o seu coração. Faça desse cântico a sua oração de gratidão, de louvor ao nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Cada prego cravado, amor, cada açoite em seus ombros, amor, cada espinho em sua face, amor, Jesus. Acredito na cruz que se ergueu, acredito no sangue que verteu, acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Cada gesto na cruz, amor, cada sorte em seu corpo, amor, cada gota de sangue, amor, Jesus. Cada prego cravado, amor, cada açoite em seus ombros, amor, cada espinho em sua face, amor, Jesus. Acredito na cruz que se ergueu, acredito no sangue que verteu. Te amo, Jesus. Acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Eu acredito que o preço foi pago, acredito no amor derramado, acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Tudo pago está, aleluia. Tudo pago está, aleluia. O amor venceu, proclama, igreja. Tudo pago está, aleluia. O amor venceu. Tudo pago está, aleluia. O amor venceu. Tudo pago está, aleluia. O amor venceu. Nós te amamos, Jesus, adoramos o teu nome.
a beleza da tua santidade. Tu és santo e não há outro como tu, Senhor. Adoramos, adoramos o Senhor. Acredito na cruz que segueu, acredito no sangue que verteu, acredito em ti, acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, você pode aplaudir esse grande amor. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Deus, nós queremos declarar nesta noite: Deus, nós amamos o Senhor. Jesus Cristo, nós amamos o Senhor. Espírito Santo, nós amamos o Senhor. Amamos a Tua palavra, amamos a igreja, amamos, Senhor, a nossa família, amamos, Senhor, pessoas, amamos, obrigado, Senhor. E eu quero declarar, Senhor, nesta semana, eu quero declarar confiança e fé. Eu quero declarar, Senhor, socorro e providência. Confiança e fé, socorro e providência, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos louvar ao Senhor com um cântico de júbilo, de alegria, e assim estaremos encerrando a nossa celebração. Deus os abençoe na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.
morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu. Agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim, tudo que fez por mim, tudo que fez por mim. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu. Agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Amém.